Naquela época a gente já vislumbrava um trabalho de envolver bastante os jovens em pensar o que era importante para o movimento, né? E você, pela sua participação nas reuniões, você já tinha uma participação ativa, né? Junto com a sua mãe. Então a gente viu esse potencial bem inusitado, né? Você convidar uma jovem, né, de 15, 16 anos para discutir um projeto político pedagógico, extremamente estratégico, né, em qualquer situação, seja para uma empresa, para um movimento, é confiar demais nessa pessoa. Então a gente via já esse potencial de liderança em você. E logo após, a gente teve uma surpresa muito agradável, porque a gente sempre achava muito lindo o seu empenho, o seu sonho, né, em conseguir vencer o Enem, né, e passar para a faculdade de medicina, né? A gente comentava até nas reuniões, a gente tem uma. A gente acabou de falar aqui de desafio, né? Desafiador. E a gente falava assim, tem uma jovem, né, aqui do movimento, imagina uma jovem do movimento sem teto que está lutando pela moradia, né? Que estudou em escola pública, que veio de uma família humilde, de uma família pobre, né? Ter esse desejo, esse sonho de cursar o curso de medicina, né? Praticamente o curso mais concorrido das universidades no Brasil. Então a gente achava isso muito admirável. E a gente, eu lembro, se quiser contar, num primeiro ano, você não conseguiu, né? E daí a gente falou assim, puxa vida, que pena. A Tainá não conseguiu, né? Mas se ela manter firme, a gente vai ficar naquele pensamento positivo de que ela vai conseguir. Então, antes de que eu diga se você conseguiu ou não, apesar que você já falou que você é estudante de medicina, né? Queria que você contasse como que foi esse seu percurso, né? Quando você decidiu que você queria fazer o curso de medicina, ser uma médica, como você construiu essa ideia e o que você precisaria para chegar até lá e como que foi a primeira vez que não deu e depois quando você conseguiu. Consegue juntar tudo isso e contar pra gente? Consigo. Eu decidi por volta dos 15, logo que eu me envolvi mais no projeto. Um primo meu, com uma condição social completamente diferente da minha, numa família bem melhor estruturada financeiramente, estava se formando em 2015 numa federal em medicina, lá em Minas. E eu fui à formatura dele. A minha tia, mãe dele, sempre brincava comigo. Você vai fazer medicina e seu primeiro salário vai ser meu. E ria da minha cara. E eu, claro que não. Claro que não. Eu gosto de arquitetura. Eu realmente gosto de design de interior, tal. Eu nem... Não vou. E aí, na formatura que eu tive mais contato com esse meu primo, ele contou pra mim como eram essas coisas. Isso me encantou demais. Logo que eu voltei de Minas, meu pai adoeceu. E aí nós ficamos numa peregrinação por 41 dias no Hospital Anchieta, aqui de São Bernardo. E aí todo dia eu ia com a minha mãe, todo dia. 21 dias na UTI, mais 20 na enfermaria. E eu comecei a gostar da rotina. Eu percebi que, apesar da situação do meu pai, que era o que mais me preocupava na época, eu gostei da rotina do hospital. E eu fui me encantando cada vez mais por isso. E a gente realmente se apaixona pelo que você gosta de fazer, pela rotina que você gosta. E essa foi a minha. E aí eu falei pro meu pai, quero prestar medicina. Não vai ser fácil porque escola pública é a vida toda. Então, a gente sabe quem faz escola pública ou tem um filho, um primo e conhece um pouquinho de como são as provas do vestibular, sabe que o currículo da escola pública tá muito distante do currículo pro vestibular, sabe? As competências trabalhadas na escola pública não deixam de ser ruins, não é isso. Só não é compatível com a prova. E eu falei, não vai ser possível.
E essa tia, que tinha acabado de ter um filho formado, conversou com meu pai também. Então, eu coloco ela como um crucial para o meu pai investir em mim, né? O estudo no Brasil acaba sendo um investimento. E aí ele, olha, consigo te ajudar, não é muito. O que você pode fazer? E aí eu correndo atrás de cursinho ou de formas de estudar que me fizessem equivalente para ir para uma prova, conheci um cursinho que eu podia ser bolsista lá. Então eu estudava de manhã, trabalhava, fazia um trabalhinho no cursinho à tarde, meu pai só pagava o material. E aí eu fiz isso por 2 anos. No primeiro ano, que eu fiz, o meu pai pagou mais barato no cursinho porque eu fiquei na escola pública de manhã e fiz o cursinho à noite. E aí, à noite, é uma bênção, né? Quem estuda à noite sabe que o buraco é mais embaixo. E aí, também foi o primeiro contato que eu tive com o vestibular. Desenvolvi gastrite nervosa, ficava ansiosa. Foi, assim, um caos, sabe? Não tinha maturidade pra enfrentar, não. Mas fui com a cara e com a coragem. Vi o quanto eu tava longe. Porque a hora que você faz a prova, você realmente se dá conta de, meu Deus, como eu tô longe. E aí, voltei... Segundo ano de cursinho, já tinha me formado na escola, foi 2018. Fiquei quase, muito perto, muito perto. E aí meu pai falou assim, você realmente quer isso? Se a gente continuar na estrutura que nós estamos, com você me ajudando, né, a pagar menos, a gente consegue te manter, e se é o seu sonho, a gente vai pra frente. E a minha mãezinha, todo dia fazendo marmita, chegava em... Uma graça, sabe? Então o apoio da minha família foi essencial. E aí, em 2019, que eu prestei terceiro ano de cursinho, eu consegui passar. Não só em uma, mas em 4 universidades públicas. A gente brinca que no vestibular, quando você tá pronto pra uma, você tá pronta pra todas. É difícil vir uma aprovação no vestibular sozinha. Porque as provas são muito parecidas, o esquema é muito parecido, as notas são parecidas, então acaba vindo um monte. E aí começou outro surto na minha vida, que foi: você é baixa renda. Como você se mantém em outro lugar? Porque a primeira que eu passei foi na USP de Bauru. Não era aqui em Pinheiros, em São Paulo. E aí a minha família chorava. Era assim, a gente brinca que cada olho chorava por um motivo. Um chorava porque, graças a Deus, ela passou, que vitória, que bom. E aí o outro de, meu Deus, e agora? Né? Um desespero. E também o apartamento tava para sair. Eu passei no comecinho de 2020, os apartamentos já estavam prontos, só esperando umas burocracias, a Enel vir, essas coisas. E aí a minha mãe ficou, agora que saiu meu tão sonhado apartamento, né? Depois de 10 anos de luta da minha mãe, vindo em reunião, muita passeata na Paulista, indo pra tudo que é lugar. E aí a gente não sabia se conseguiria manter 2 casas, né? Que seria o novo apartamento e a minha vida em outra cidade. E aí, uma semana depois, saiu o Unifesp. Que depois que você passa no vestibular, todo mundo fala Unifesp, né? E aí você descobre que teve uma briga política aí um pouco mais pra trás. E aí, a Escola Paulista de Medicina dá Unifesp, né? É como se fosse uma faculdade que foi englobada, entendeu? Né? Mais ou menos isso. E aí, foi a melhor coisa da vida, assim. Aí a gente conseguiu realmente comemorar isso, sabe? Uma semana depois. E não que a gente desacreditasse, não era isso, mas parecia tão distante, uma conquista tão longe de possível. E a hora que ela veio, gente, realmente, quando se sonha e se mantém firme no propósito, não foi no primeiro ano, não foi no segundo. E eu não abaixei a cabeça. Da mesma forma que a minha mãe ficou por 10 anos sem abaixar a cabeça, esperando a casa dela vir. Então, acho que além de luta, de querer, a perseverança, a resiliência foram essenciais para conseguir.